Bom dia a todos, mais uma aula de Química Ambiental. Nós vamos trabalhar hoje com a poluição ambiental, vamos falar sobre a poluição ambiental, ou seja, na nossa biosfera toda, especificar detalhes da poluição e dos tipos de poluentes e as causas, e também até possíveis soluções, sobre a poluição ambiental registrada na litosfera, que seria o solo, na nossa hidrosfera, que seria as nossas águas, superficiais e também subterrâneas, e a nossa atmosfera, ok? Que seria os gases, os efeitos da poluição na nossa atmosfera. Beleza? Atentos? Vamos lá. Primeiro, um conceito, muito da química ambiental é sobre poluição. O que a gente caracteriza como poluição? Qualquer substância, pessoal, que seja ofensiva à saúde e o bem-estar da nossa fauna, da flora, ou seja, que prejudique a segurança, ou seja, que modifique as atividades normais existentes na nossa biosfera, ou seja, no nosso ambiente, beleza? Ela não se restringe somente à parte de doenças do homem, mas sim tudo aquilo que altera o ar, a água e o solo, tá certo? Que prejudique, os viventes dessas áreas específicas, os seres vivos, Então, poluente a gente pode tratar como qualquer substância ou material que cause a poluição, beleza? Vamos lá. Muito bem. Para a gente poder entender bem os fenômenos físico-químicos, os processos físico-químicos que existem dentro do nosso universo, é necessário que nós saibamos os ciclos biogeoquímicos, tá? Esses ciclos biogeoquímicos, eles estão ligados ao ciclo do carbono, principalmente ao CO2, formado, o ciclo do enxofre, o ciclo do oxigênio, que está presente na nossa atmosfera, e o ciclo do nitrogênio, também presente na nossa atmosfera. O enxofre presente da nossa atmosfera já é oriundo de outras transformações químicas, que existem por aí, como matéria orgânica específica, tá? É muito importante que nós saibamos, pessoal, que esses processos, eles existem, são ciclos, não é verdade? Ou seja, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, a água que evapora é a mesma água que cai, ou seja, a quantidade de água no nosso planeta, os gases envolvidos no nosso planeta, eles vivem em termos de ciclos, ou seja, eles existem através dos seus ciclos. Transforma numa substância, transforma em outra, mas sempre o mesmo, tá ok? Muito importante sabermos disso. Vocês vão entender muito bem o ciclo do nitrogênio, o ciclo do carbono. É interessante que vocês pesquisem isso, tá ok? Mas vamos deixar para vocês também verem no final de tudo isso. Poluição interfere no ciclo. Existe um ciclo normal de carbono. Se nós interferirmos nesse ciclo, vai interferir na nossa vida aqui na nossa biosfera. Ficou claro? Continuando. Os efeitos nocivos da poluição podem ser diretos ou indiretos. Pode ocorrer até mesmo a longo prazo. Não precisa ser efeitos que sejam imediatos. Eles podem ocorrer a diversos tempos e prazos, Então é por isso que a nossa preocupação é sempre atual para prevenir futuramente também, Embora a maior parte da nossa exposição a essas substâncias seja decorrente da hidrosfera, da água ou do consumo dos animais que vivem nela, veremos também a parte de atmosfera e a parte da litosfera, Então nós vamos estudar tudo isso, considerando sempre as cadeias alimentares,
e a interação entre esses diferentes ecossistemas, ou seja, como que interage a hidrosfera com a atmosfera. Será que existe uma relação entre elas? Como que age a atmosfera com a litosfera, ou seja, a litosfera com a hidrosfera, tá? Quando a gente fala em litosfera, hidrosfera e atmosfera, vocês têm que saber qual é esse ecossistema, né? Nós estamos falando do ar, estamos falando da água e estamos falando da parte da terra, ok? Muito bem, os poluentes mais comuns. Não fiquem nervosos por não saberem alguns termos que vão estar presentes nessa apresentação. Por exemplo, compostos orgânicos voláteis, ou seja, aqueles que têm presentes no ambiente, a gente sente o seu aroma, né, o seu cheiro, não é verdade? São aqueles que são muito voláteis. Por exemplo, o que é uma substância volátil? Fisicamente, é aquela que tem ponto de ebulição muito baixo. Tendo ponto de ebulição muito baixo, ela vai evaporar. Quando você chega num posto de gasolina, tem muita gente que não gosta daquele cheiro, ou seja, daqueles vapores orgânicos de gasolina. Não é verdade? Aquele vapor está no ar, então quer dizer que ela tem um ponto de ebulição. Imagine a gasolina, que é ponto de ebulição alto, e ela tem os seus vapores, né? O álcool que você cheira, se você abre um vidro de álcool, você já sente ele, é porque ele tem pontos de ebulições menores, ou seja, abaixo daquele que tem pontos de ebulições mais altos, é lógico. Tá? Esses são compostos orgânicos. O que é um composto orgânico? Vamos fazer de uma forma geral, mas não definir agora, porque você vai ter essa definição muito bem explicada quando você começar a estudar química orgânica. Compostos orgânicos são aqueles, vamos ficar com o Berzelius, aquele alemão que falou, composto orgânico é tudo aquilo que é derivado dos seres vivos. Tá? O que é um ser vivo? Animal e vegetal. Então, quando uma árvore, você corta uma árvore, ela se decompõe, ali estão matérias orgânicas. Maior parte é orgânica, mas não deixa de existir substâncias inorgânicas lá também. Tá? O que são substâncias inorgânicas? São aqueles de materiais derivados dos minerais, né? Da terra, da pedra, de rochas, não é verdade? São compostos inorgânicos que têm pontos de ebulições muito altos. Compostos halogenados. Halogênio, pessoal, é uma família, né? É uma família lá na tabela periódica, que é composto pelos elementos flúor, cloro, carbono, iodo, astato, ou seja, é a família, o grupo 7 ou 17 da tabela periódica. Todos os compostos formados por eles também são poluentes comuns, mas o mais comum desses halogenados é o cloro, tá ok? Compostos à base de cloro. Os pesticidas que são utilizados aí, os metais pesados, que é o mais considerado, como que é? Manganês, nós temos cromo, nós temos vários zinco, nós temos vários metais pesados. Vamos destacar como cromo, manganês, chumbo, esses metais pesados também que são da tabela periódica e que também, pessoal, são considerados poluentes comuns. Hidrocarbonetos policíclicos. O próprio nome diz, hidrocarboneto, formado por hidrogênio e carbono. Policíclico, porque eles são vários ciclos aromáticos. Aromático, quando tem 6 carbonos no ciclo, não é verdade? Então, hidrocarbonetos desses também são poluentes comuns. E as espécies inorgânicas, algumas espécies também. Mas vocês vão estar bem inteirados quando a gente falar e citar esses elementos. Vamos lá. Vamos falar sobre os compostos. Não precisa preocupar, não é verdade? O que eu estou dizendo aqui. Olha, pessoal, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo ver a minha tela aqui para eu pegar uma caneta. Olha bem, uma caneta preta.
Olha aqui. Lembra daqueles compostos com 6 carbonos, o aromático? Olha aí, esse aqui é um anel aromático. E olha um poluidor aqui, olha, da família dos halogênios, o cloro. Tá certo? Então são compostos orgânicos, geralmente formados por carbono e hidrogênio na sua molécula. Tá? E os poluentes comuns têm como ele é outro elemento o cloro. Por isso que são chamados os compostos derivados de compostos halogenados, tá? Muito bem, os halogênios quem são? Flúor, cloro, bromo e iodo, mas os mais comuns poluentes são os compostos clorados, olha aí, ó, policlorados, ou seja, muito cloro na sua cadeia carbônica. Compostos halogenados, os sulfetos também, que são os mal cheirosos, aqueles derivados, por exemplo, o ovo estragado, um ovo podre, ele elimina o H2S, ou seja, compostos, não orgânicos, mas composto formado por sulfetos, ou seja, pelo enxofre. Né? O Bitex, que é relativo ao benzeno, tolueno, etilbenzeno e os xilenos, que são solventes orgânicos, hidrocarbonetos também, né? Que podem poluir o nosso ambiente. Mas dentre esses compostos, os compostos halogenados e os orgânicos voláteis. Os voláteis, ele interfere muito na nossa atmosfera. As fontes primárias desses poluentes são o quê? Processos de combustão, como é o caso de você queimar, qualquer lixo que você queime, não é verdade? Os resíduos industriais, a combustão desses combustíveis como gasolina, como diesel, né? Ou seja, produzem uma certa quantidade de poluentes deste tipo, tá bom? E a parte, por exemplo, dessas policloradas aqui, as bifenidas policloradas, são os componentes de isolantes elétricos, aquelas capas de isolantes elétricos que geralmente são à base de cloro, tá certo? Uma fonte, né? Essas classes importantes. Muito bem, olha que situação interessante antes, né? Um ambiente bom e olha o ambiente ruim. Quem de vocês já não percebeu ou já não viu um ambiente deste tipo? E deste também, não é? Que é uma maravilha, não é verdade? A poluição, os problemas ambientais são muito grandes, e depende não só dos órgãos públicos, pessoal, como depende também de atitudes nossas também, atitudes suas, atitudes de toda a cadeia, né? Seja o ser humano, porque ele não consegue viver no ambiente poluído, mas ações devem ser ensinadas na escola. Vocês, como alunos também, devem ensinar outras pessoas, né? Que a poluição ela é muito ruim, beleza? Olha o ar, né? Olha o ar, a poluição, você vê uma indústria com uma grande quantidade aqui de gases poluindo o ar, né? E essas grandes usinas térmicas que nós tivemos aí sendo ligadas para suprir a parte deficiência elétrica do nosso país, ela gera bastante poluição. É lógico que isso aqui atingindo a nossa parte da biosfera, chamada de atmosfera. Beleza? A poluição do ar, pessoal, ela é causada por quem? Veículos que liberem gases com monóxido de carbono, incêndios florestais, poeiras do deserto, liberação de enxofre pelas indústrias e pelo também, né, que a gente chama muito aí, pessoal. Também a gente pode falar sobre o óleo diesel, né? O óleo diesel, que é muito utilizado aí pela nossa frota, que é o transporte, na verdade, ele também é uma grande liberação de enxofre. A gente vê assim, pessoal, o diesel em outros países, ele tem 0% de enxofre. Nós temos o nosso diesel, que é o S10,
que é aquele que tem 10% de enxofre, e temos o nosso diesel, que é 5% de enxofre. Ou seja, a Petrobras está trabalhando muito no processo para diminuir a quantidade de enxofre existente aonde? No nosso diesel, para diminuir essa emissão e diminuir a poluição no ar. Beleza? Quais são as consequências? Quais são as consequências? Desculpa, vamos lá. Paramos, vamos voltar.